Boa tarde, Luiz. Tainara, caros ouvintes, boa tarde. Receita e despesa. A Prefeitura de Livramento, na proposta de lei orçamentária anual, diz que vai arrecadar e gastar 276 milhões e 585 mil reais no ano que vem. Desse total, 256 milhões 739 mil virão da União. Só tem 16 milhões de recursos próprios. E metade do orçamento, observem isso, que é 139 milhões de reais, é destinado exclusivamente para a educação. É o dobro do que a Constituição Federal exige. E 21%, que dá 58 milhões e 600 mil reais, para a saúde. O mínimo exigido pela Constituição Federal é de 15%. Juntando educação e saúde, somam 71% das receitas totais do município para 2025. Esse valor previsto para educação e saúde está 1/3 acima do mínimo que a Constituição exige, que já é um valor, um mínimo alto, porque é 25% do orçamento para a educação e 15% para a saúde. Para a educação, no caso, está sendo destinado 50%, o dobro do mínimo exigido, e para a saúde, 21%. Ou seja, o mínimo é 15%, está sendo posto 21%. Sobrarão só 29%, ou seja, 80 milhões e 209 mil e alguma coisa, para todas as demais despesas municipais. E isso é muito preocupante e merece total atenção dos vereadores na hora de discutir e aprovar o projeto e da população também. Tem cheiro de algo manipulado, né? Desviando das reais necessidades da comunidade, pois não foram divulgadas as ações nem na área da educação, nem da saúde, a serem custeadas por esse dinheiro. As demais contas, com aquilo que sobra lá, pouco mais de 80 milhões, inclui aqueles contratos milionários de aluguel de carros e de máquinas, que ninguém sabe para que serve, compra de combustíveis, pagamento de transporte escolar e da limpeza urbana. Merece muita atenção. Barrinha cresce sozinha. O povoado de Barrinha é um dos mais antigos e tradicionais do distrito sede de Livramento. Já teve lideranças importantes como Arthur Moura, o seu filho Dedé Moura, as famílias Aguiar, Tanajura, Leal e tantas outras. Mas não surgiram lideranças novas. O único vereador de lá, Osvânio Aguiar, teve apenas 61 votos na última eleição. Há muita divisão política por lá, o que faz com que os votos sejam pulverizados e parece ter mais representantes do que representados, como diria a dona Zete. O povoado tem um precário sistema de abastecimento de água e de tratamento de esgoto, que não condizem mais com o crescimento urbano daquele lugar. Agora mesmo, os dejetos dos esgotos, acho que partiu uma tubulação ou uma caixa lá, estão correndo a céu aberto, perto da praça que acabou de ser construída. E uma das ruas atingidas é justamente a de Dona Zete. E ela me disse que está um horror, insuportável. E além de tudo isso, o prefeito engabelou os eleitores e não cumpriu a promessa de asfaltar a estrada que liga o povoado à sede do município, ou seja, à cidade. E ainda deixou os entulhos obstruindo boa parte da via,
com um alto risco de acidentes. O Novembro Azul. Amanhã, 14 de novembro, é o Dia Mundial do Diabetes. Diabetes, todo mundo sabe, é uma doença. Essa data comemorativa foi criada em 1991 pela Organização Mundial da Saúde, juntamente com a Federação Internacional de Diabetes. E não confundir o Dia Mundial com o Dia Nacional. O Dia Nacional é 26 de junho. O tema da campanha, por conta da data, é para uma vida melhor com diabetes, voltado para a prevenção e para orientações sobre como enfrentar a doença, sobre como viver bem a despeito da doença. E em Livramento, a médica Irene Teixeira, da clínica AMO, promoverá também amanhã, que é o Dia Mundial do Diabetes, várias atividades que serão abertas à população. Será na antiga casa paroquial e começa às 7 horas da manhã, com medição da glicemia, da pressão arterial, ou seja, da pressão sanguínea, e em seguida haverá palestras sobre temas pertinentes, claro, ao assunto. Os temas envolvem prevenção e hábitos que evitam o agravamento da doença. Batizado de Novembro Diabetes Azul, o evento não se confunde com o Novembro Azul da campanha do Ministério da Saúde para prevenir e combater câncer de próstata. Então, vai lá nesse evento, aproveite, faz uma revisão, na verdade é quase que uma revisão, né, da sua saúde no que se refere a problemas com o diabetes. E, por último, é sempre bom repetir que o ser humano é mais espírito, mais mente do que corpo. A religião e a ciência analisam essa questão de forma diferente, com métodos diferentes, com visões diferentes, mas já se conscientizaram de que as conclusões são as mesmas. A vida real vai muito além de um mero corpo de carne e osso, como é o nosso. Existe a parte aparentemente invisível do nosso ser que chamamos de várias maneiras, de vários modos: mente, alma, espírito, e até mesmo dizemos que é o fundo do coração, de onde brotariam todas as coisas que nos dizem respeito, ou que dizem respeito ao nosso pensamento. Na verdade, nos referimos à centelha de Deus que existe dentro de nós. E ela é o nosso passaporte para o retorno à casa do Criador no mundo espiritual. A maioria das pessoas, porém, vive de maneira superficial, no dia a dia, mundano. Não se dão conta de quem de fato são. Como se costuma dizer, só olhamos para o próprio umbigo. Não enxergamos um palmo além do nariz. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? O evangelista Lucas conta que o Cristo, ao participar de uma sinagoga, como qualquer cidadão do seu tempo, expressou-se de modo encantador. Ficou todo mundo impressionado. Porém, foi questionado sobre se, de fato, ele tinha capacidade para tal. E isso mostra que a doença da incredulidade humana é milenar. Mas o Messias não se incomodou e disse que ninguém é profeta em sua própria terra. Daí é que surgiu o ditado, esse ditado, que até hoje é repetido por nós. Jesus era profundo, afinal ele era o Filho de Deus.
E ensinou que nós também fôssemos profundos, não fôssemos superficiais, levianos, que fôssemos igualmente dedicados mais às coisas de Deus. Ele tinha, inclusive, o domínio da vida material e espiritual. Usou isso para aliviar sofrimentos e abrir para nós a visão real do poder de Deus. Como se vê no relato de Marcos, em que ele descreve o fato do homem que era atormentado por espíritos obsessores, chamados de demônios, e aquele homem foi libertado disso por Jesus. E o Messias recomendou ao homem que divulgasse a graça recebida, para assim servir de testemunho. Portanto, tenha interesse em saber mais sobre a sua vida, na sua profundidade, saber mais sobre você e por que você está aqui neste mundo. Não viva como um alienado, um mendigo, solto por aí, sem rumo, sem propósito. Lute sem parar pela evolução do seu espírito. Seja um verdadeiro filho de Deus, um soldado de Jesus. Pensem nisso. E é o que trouxemos para hoje. Tenham sempre bom ânimo.